Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. Hoje, porção de número 47, porção Re'ê. Re'ê quer dizer veja. Essa porção vai começar no capítulo 11 de Devarim, Deuteronômios, a partir do verso 26, e vai até o capítulo 16, verso 17. E a Haftará, que é a parte da porção nos profetas, vai estar em Isaías, capítulo 54, a partir do verso 11, e vai até o 55, verso 5. Na Torá, pessoal, essa porção tem 126 versos. Como sempre, a gente vai fazer um resumo da porção. Vamos ler alguns versos que a gente separou. Convido você a estar conosco. Com certeza, alguma coisa Adonai vai falar ao seu coração. Essa é, pessoal, a quarta porção do livro de Devarim, que se trata, do discurso de Moshe no dia da sua morte. Isso aconteceu no dia 1º do mês 11 do ano de 2488. Essa informação está no primeiro capítulo de Devarim. O Moshe, ele insiste em dar conselho aos filhos de Israel, já que eles estão aí na iminência de tomar posse da terra. Mas o sucesso deles ou o fracasso deles nessa terra estão totalmente relacionados aos mandamentos. Eles não podem jamais se esquecerem disso. O livro de Devarim, sem dúvida, é o livro que mais toca nesse tema, bênção e maldição. É incrível, como tem pessoas que até hoje ainda não entendeu isso. Tem pessoas que até hoje buscam no sistema religioso uma forma de se livrar das maldições ou uma forma de buscar bênção, quando na verdade esse tema está muito explícito na Torá. Moshe deixa claro que a bênção e a maldição elas estão lado a lado, ou seja, elas caminham junto e depende simplesmente de uma escolha da nossa parte. Então o Moshe vai começar a porção falando sobre isso. Esse é o tema principal da porção, tá, pessoal? Ainda que o nome da porção seja Re'ê, o Moshe está chamando a atenção do povo para a bênção e a maldição, que é o tema central da porção. Depois ele vai falar sobre o lugar que Adonai vai escolher para fazer habitar o seu nome. Nesse lugar, o povo de Israel deveria se dirigir em ocasião das festas e também para fazer os sacrifícios. Depois Moshe vai falar sobre os regulamentos dos sacrifícios. E ele vai falar também sobre a punição que deve ser dada a um profeta que se levantar no meio do povo e ensinar o povo a servir outros deuses. Depois Moshe vai falar sobre a kasherut, sobre a alimentação kasher. E é muito interessante, esse assunto está dentro dessa porção. O que tem a ver bênção e maldição, que é o tema principal da porção, com a kasherut? Tem tudo a ver, tá, pessoal? Todo assunto dentro de uma porção são assuntos conectados. Nenhum assunto aparece solto ou aleatório dentro de uma porção. Então, sem dúvida, a alimentação pode trazer bênção e pode também trazer maldição para nossas vidas. A gente vai ver Moshe falando sobre isso no capítulo 14. Depois Moshe vai falar sobre os dízimos, que também tem a ver com bênção e maldição. O Eterno, ele ensina na sua palavra que a prosperidade, a bênção que vem do Eterno sobre a nossa vida, ela deve ser partilhada. Todo aquele que tem uma vida abençoada, ele tem que estender a mão para os necessitados. Ou seja, a bênção que Adonai dá ao seu povo precisa ser partilhado com as outras pessoas. Esse é um ensino muito lindo da Torá. Depois do dízimo, Moshe vai falar sobre o ano de Shemitah, que é o ano 7º, onde as dívidas deveriam ser perdoadas. Moshe vai dizer que sempre vai haver no meio do povo pessoas necessitadas. E por que o Eterno faz que isso aconteça? Para que aqueles que tenham prosperidade venham estender a mão, venham ajudar aqueles que estão precisando. Isso é um mandamento. Se você tem oportunidade de cumprir esse mandamento, faça de todo o seu coração, pois é uma grande chance que o Eterno está dando para você, para que você tenha uma vida abençoada.
E no final da porção, o Moshe vai falar sobre as festas de peregrinação. Essas festas que acontecem durante o ano, né? Ao todo, o Eterno separou 7 festas anuais, mas dessas festas, 3 são festas de peregrinação. E elas teriam que ser celebradas justamente nesse local aonde o Eterno vai escolher para fazer habitar o seu nome. E é muito interessante Moshe sempre lembrar que nas festas todos tinham que estar presentes. As festas que o Eterno estabeleceu, que são na verdade edutes, né, que quer dizer testemunho, mas a Torá chama essas festas também de mispatim. Mas por quê? Porque todas as festas, pessoal, que o Eterno estabeleceu, elas são inclusivas. Elas precisam da participação de todas, principalmente dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos levitas. Isso tem a ver com justiça e por isso que a Torá chama as festas também de Mispatim. Bom, então são muitos os assuntos relacionados, né? O tema principal é bênção e maldição. E o Moshe já vai iniciar a porção falando como alcançar bênção e maldição. Na porção passada, o Moshe falou sobre Ekev, falou sobre calcanhar, ensinando que se o povo caminhasse nos caminhos do Eterno, o Eterno ia manter com eles a Hesed, a graça, e também a aliança que o Eterno fez com os patriarcas. O que Moshe vai falar agora é praticamente a mesma coisa, mas ele vai falar de uma forma diferente. Ao invés dele falar Ekev, ele vai falar Re, ou seja, veja, preste atenção. Por que Moshe insiste tanto nesse assunto, pessoal, de bênção e maldição? Tem pessoas que questionam muito a sua vida quando tudo dá errado para ela. Ela se faz de coitada, ela acha que tudo conspira errado contra ela, ela não tem sorte, olharam para ela com o olho gordo, tiveram inveja dela, enfim. Isso é crendice humana. Mas a Escritura deixa claro, e o Moshe vai deixar muito claro isso no livro de Devarim, que maldição não é as pessoas que vão lançar sobre você. Maldição é algo que você vai conquistar, é uma escolha sua. Da mesma forma, a bênção. Para você ser abençoado, você não vai precisar fazer oferendas, você não vai ter que fazer campanha, não vai ter que fazer voto, não vai ter que fazer sacrifício nenhum. A única coisa que você precisa é obedecer os mandamentos. Então Moshe quer que isso fique memorizado na mente do povo. Por isso ele insiste tanto nesse assunto e esse é o assunto principal da porção. Tudo que Moshe vai falar na porção de hoje tem como alvo a bênção e a maldição. Por isso ele vai começar a porção assim, vamos começar a leitura no capítulo 11, no verso 26. Preste muita atenção, pessoal, no que Moshe vai dizer aqui de forma categórica, de forma simples, de forma objetiva. Veja, preste atenção. Rayon, ou seja, hoje, coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Percebe que Moshe usa muito esse termo, hoje, Rayon. Por quê? Porque é hoje, pessoal, sempre vai ser hoje que vai estar diante de nós a bênção e a maldição. Todos os dias você vai ter essas duas alternativas diante dos seus olhos. Não importa onde você esteja, não importa que dia seja, sempre você vai ter essas duas opções diante de você. Mas agora, como que eu faço para eu escolher a bênção? É claro que eu vou querer a bênção, né? A primeira coisa que vem na nossa mente é essa: eu não quero maldição, eu quero bênção. O que eu devo fazer então para ter essa bênção? A bênção, se derem ouvidos aos mandamentos de Adonai, o seu Elohim, que entrego hoje a vocês. Enquanto que a maldição é o oposto, né? Se vocês não derem ouvidos aos mandamentos de Adonai, seu Elohim, e se desviarem do caminho que ordeno hoje e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Talvez vai ter pessoa que vai ler isso daqui e vai dizer, ok, mas se eu não servir outros deuses? Porque Moshe está dizendo aqui que a maldição seria se eu não ouvir e se eu desviar e seguir outros deuses. Eu não vou ouvir, eu não quero obedecer os mandamentos, mas eu não vou fazer isso daqui, eu não vou servir outros deuses.
Então a maldição não vai vir sobre mim. Veja só, pessoal, isso é uma interpretação que você vai conseguir se você usar o português como regra. Então preste atenção no que Moshe está dizendo aqui. Se você se desviar de ouvir os mandamentos de Adonai e se desviarem do caminho que ordeno e seguirem outros deuses. Percebe, pessoal, que quando você se desvia dos mandamentos, quando você decide que não vai obedecer os mandamentos, automaticamente você já está servindo outros deuses. No português você não vai perceber isso, mas é isso que Moshe quer dizer. A partir do momento que você não queira andar nos caminhos do Eterno, ainda que você não tenha uma imagem na sua casa, ainda que você não vá se prostrar diante de um ídolo, mas você já está caminhando, seguindo outros deuses. Por quê? Porque você está sendo rebelde, e a rebeldia é a principal doutrina dos deuses. Quando Adonai, o seu Elohim, os trouxer, o correto seria no português os levar. Então veja só como o português é diferente, tá, pessoal? O Moshe está do lado de lá da terra. Ele deveria falar assim, ó, quando Adonai os levar à terra em que vocês estão entrando, mas ele não fala levar, ele fala trouxer, como se ele já estivesse lá na terra. Tome posse dela e coloque uma bênção sobre o monte Gerizim e uma maldição sobre o monte Eival. E aí o Moshe vai dizer onde estão esses montes. Ambos estão na oeste do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra de Canaã, que vive, né, em Aravá, diante de Gilgal, próximo dos pistaches de Moré, que na verdade é os carvalhais de Moré. Do que Moshe está falando aqui, pessoal? No capítulo 27 a gente vai ver isso com mais detalhe. Isso em porções futuras. O Moshe vai dizer que quando o povo entrar na terra de Canaã, representante de 6 tribos, né, os líderes de 6 tribos vão ter que subir no monte Gerizim, e 6 vão subir sobre o monte Eival. E sobre esses montes, eles vão proferir bênção, isso no monte Gerizim, né? E no monte Eival vai proferir maldição, enquanto que o povo vai estar embaixo, olhando para os 2 montes e dizendo amém, ou seja, Adonai é Elohim fiel. O que isso significa? Será que o monte Eival significa maldição e o monte Gerizim bênção? Na verdade, isso é uma didática. O Eterno gosta muito de fazer isso para que o povo entenda. Eles vão olhar para os 2 montes e vão perceber que os 2 montes são idênticos. Ou seja, diante deles está algo que representa a bênção e a maldição. O que o Eterno quer que eles entendam? Que bênção e maldição caminham lado a lado. A mesma oportunidade que você tem para alcançar a bênção, você tem para alcançar a maldição. Então não adianta você se lamentar, reclamar que você é um infeliz, que você é sem sorte, que tudo dá errado para você. Porque a bênção e a maldição, elas estão diante dos seus olhos, diante de você. O que precisa é você decidir, é você escolher qual das duas você vai querer. É isso que Moshe quer que o povo entenda. E é muito interessante, né, esse local aqui, porque esses 2 montes ficam em Siquém, e foi exatamente aí que o nosso pai Abraão esteve pela primeira vez, quando ele adentrou a terra de Canaã, obedecendo a ordem do Eterno. A Torá vai dizer isso lá no capítulo 12 de Bereshit, que Abraão chegou nesse local, o Eterno se manifestou a ele e disse, né, que daria para ele e para seus descendentes aquela terra. A Torá vai dizer que Abraão fez ali um altar. Provavelmente, Abraão fez um altar nesse monte, chamado Gerizim. Claro que a Torá não cita isso, mas eu particularmente entendo que foi aí. Então o Eterno faz de propósito, pessoal, levar o povo por essa rota, para que eles adentrem a terra e se depara justamente com esse local onde esteve o patriarca, onde esteve Abraão, isso, né, há mais de 400 anos atrás. Vocês devem atravessar o Jordão para entrar e tomar posse dessa terra, que Adonai, seu Elohim, está dando a vocês. Tome posse dela e vive nela. Veja só, eles tinham que entrar e tomar posse da terra. Mas o Eterno já não tinha dado a eles essa terra? Veja só, pessoal. Ainda que o Eterno já tinha dado, essa terra, por exemplo, para os patriarcas, mas eles tinham que tomar posse. Eles tinham que fazer a parte dele. E é assim que funciona as coisas do Eterno. Nada cai do céu, né?
Tem gente que quer que as coisas caiam do céu. A gente viu, por exemplo, o mã que caía do céu, mas eles tinham que pegar esse mã e preparar. Não era simplesmente pegar e comer. Então, o ser humano tem que fazer a sua parte. É o que Moshe está dizendo aqui. Vocês têm que entrar e tomar posse da terra. E novamente Moshe vai reiterar o que ele acabou de dizer sobre bênção e maldição. Ele diz assim: e cuide de seguir todos os ruquins, regulamentos, e os mispatins, os juízos, que eu coloco diante de vocês hoje. E Moshe vai citar agora qual será o primeiro ruquim, qual será o primeiro mispatim que eles terão que fazer na terra. Entenda uma coisa, pessoal. Todos os mandamentos, que ao todo são 613, todos são ruquins, todos são regulamentos. Mas nem todos são mispatins, são juízos. Então, como que eu faço para saber se o mandamento é ruquim ou é mispatim? Ruquim todos são. Não existe um mandamento que não seja ruquim. O que você precisa saber é como identificar um mandamento se ele é juízo, se ele é mispat. Todo mandamento que tem como alvo a justiça, ele é considerado um mispat. Então, para não dizer um ruquim e mispatim, a Torá vai dizer apenas mispatim. Mas mesmo assim, ele continua sendo ruk, tá, pessoal? Ele é um regulamento. Todos os mispatins são, ao mesmo tempo, regulamento, mas nem todos os regulamentos são mispat. E o Moshe vai citar no próximo capítulo quais são os primeiros, né, que eles deverão cumprir ao entrar na terra. Capítulo 12 diz assim, pessoal: aqui estão os regulamentos, ou seja, os ruquins, e os mispatins, que vocês devem guardar e obedecer na terra que Adonai, o Elohim de seus antepassados, deu a vocês como propriedade enquanto vocês viverem na terra. Ou seja, enquanto vocês viverem na terra, vocês têm que cumprir esses regulamentos e esses juízos. E o Moshe vai citar qual é o primeiro. Eles vão entrar na terra, pessoal, já com mandamentos estabelecidos para eles colocar em prática. O primeiro objetivo, a primeira meta deles ao entrar na terra, a primeira ordem que o Eterno dá é essa daqui, veja só. Destrua todos os lugares onde as nações desalojadas por vocês serviam seus deuses. Tanto faz nas montanhas, nas colinas, ou quer debaixo, de alguma árvore frondosa. Pergunta, pessoal. Destruir os deuses, destruir os altares, é um ruquim ou é um mispatim? O que vocês acham? Veja como Moshe começou o capítulo aqui. Estes são os regulamentos e os juízos. Primeira coisa que ele citou é destruir os altares. É claro que é um regulamento, pessoal. É uma regra que o Eterno estabeleceu. Mas essa regra é chamada de mispat. Por quê? Porque é algo justo a se fazer. Imagina que o povo de Israel entrasse na terra e eles quisessem preservar esses lugares, como sendo algo histórico. Talvez eles iam dizer assim: olha, não vamos destruir esses altares, vamos deixar aí para servir como um local de visitação, um local histórico, para marcar a história desse local. Porque os seres humanos são assim, eles gostam de conservar a história. Isso seria uma injustiça para com o Eterno. O Eterno não quer que eles preservem esses lugares, pelo contrário, eles devem exterminar, eles devem eliminar da face da terra tudo que tem a ver com a idolatria. Isso é um mispat, pessoal, é uma justiça a ser feita. Uma justiça para quem? Para com o Eterno. Então, mispat, juízo, justiça, tanto faz para com o Eterno como para o ser humano. Então, quando você faz algo justo para Adonai, isso é chamado de mispat. Quando você faz algo justo para o seu próximo, isso também tem a ver com mispat. E essa regra aqui é enquanto vocês viverem na terra, tá, pessoal? E aqui aparece a palavra Ha-Adamá. Aqui não está falando do local geográfico como a terra de Israel, que seria Haeretz. Ou seja, em todo o planeta Terra, deve ser cumprido esses regulamentos e esses juízos. Talvez você diga, mas como que eu vou fazer isso? Será que eu posso então pegar uma marreta e sair derrubando todos os altares que tem por aí? Claro que você não pode fazer isso literalmente hoje, pessoal. Pegar uma marreta e sair por aí destruindo os altares. Mas você pode fazer isso na sua vida.
extermine de uma vez por toda da sua vida tudo que tem a relação com os deuses, tudo que tem relação com as religiões, com a idolatria. Percebe que dentro desse texto, o Eterno coloca um selo chamado Techuvá. Isso vai estar de 54 em 54 letras. Techuvá tem a ver com isso, tem a ver com você eliminar de uma vez por toda, exterminar da sua vida tudo que tem relação com as crendices, tudo que tem relação com os deuses. Quebre os altares e faça as colunas em pedaços, queime por completo os postes sagrados e elimine as imagens esculpidas de seus deuses. Elimine o nome deles desse lugar. Então, o nome desses deuses não podia jamais ser lembrado, deveria ser apagado por completo dessa terra de Israel e também da terra que é o nosso coração, pessoal. Dentro do nosso coração deve ser exterminado o nome de todos os deuses. Somente o nome de Adonai deve habitar dentro do nosso coração. E no verso 4, Moshe diz assim: vocês não devem tratar Adonai, seu Elohim, desse modo. Do que Moshe está falando, pessoal? Vamos ler o próximo verso para a gente entender. Em vez disso, vá até o lugar que Adonai, seu Elohim, colocar o seu nome. Ele vai escolher, dentre todas as tribos, um lugar para fazer habitar o seu nome. E ali vocês se dirigirão. Ou seja, o Eterno está dizendo aqui que nós não podemos servir Adonai nos mesmos locais ou do mesmo molde que as religiões servem os seus deuses. Vocês sabem que as religiões eles têm vários locais de peregrinação, lugares que eles consideram sagrado, onde as pessoas peregrinam e vão até aquele local fazer adoração, fazer votos, fazer promessas. E eles têm a cara de pau de associar isso com o Eterno. O Eterno está dizendo, pessoal, que nós não podemos jamais fazer isso. O Eterno vai escolher um local, aqui está falando sobre Jerusalém, né? Sobre o lugar onde ia ser construído o templo. E somente nesse lugar o povo de Israel poderia ir para adorar o Eterno. Ou seja, o Eterno quer que essa prática, que esse costume de adorar os deuses em qualquer lugar fosse varrido da terra de Canaã. Muitas pessoas vão em vários centros religiosos achando que estão adorando o Eterno. Mas isso é proibido pela Escritura, pessoal. O Eterno vai estabelecer um local para que somente nesse local ele fosse adorado. E a gente sabe que aqui está falando do templo, já já vamos comentar sobre isso. Leve suas ofertas queimadas, os seus sacrifícios e também os seus dízimos e as ofertas que você derem. E faça ali as suas ofertas prometidas, ofertas voluntárias e os primogênitos do vosso gado. Você e sua casa ali, nesse local, né, que Adonai vai escolher, na presença de Adonai, seu Elohim, se alegrarão por tudo que Adonai fizera, pois Adonai, seu Elohim, os abençoou. Então percebe que Moshe aqui está considerando que o povo obedeceu os mandamentos e por isso o Eterno os abençoou. Quando eles estiver abençoados pelo fato de ter obedecido os mandamentos, o Eterno então vai escolher um local, pessoal, no meio das 12 tribos, e nesse local o Eterno vai fazer habitar o seu nome. Do que se trata isso? O que significa um lugar para habitar o nome do Eterno? Não está falando do nome, tá, pessoal? Pronúncia, as 4 letras. Um lugar para habitar o seu nome é uma referência à Arca da Aliança. O nome do Eterno é representado por aquilo que está dentro da arca. O que estava dentro da arca? As 10 palavras. Então, aonde habitar as 10 palavras, quer dizer que ali habita o Eterno. Então, o Eterno está dizendo, Moshe está dizendo aqui, que Adonai ia escolher um local específico dentro de Israel para fazer habitar o seu nome, ou seja, para fazer habitar a Arca da Aliança. É interessante, pessoal, que Moshe está falando isso daqui há exatamente 440 anos antes do início da construção do templo. 1 Reis, capítulo 6, vai falar que o templo começou a ser construído no ano 480, após a saída do Egito. E Moshe está falando aqui no ano 40, né, após a saída do Egito. Ou seja, 440 anos antes, Moshe já está profetizando que vai haver um tempo em que o Eterno vai escolher um local para lá fazer habitar o seu nome.
E somente nesse local é que o povo de Israel poderia fazer os sacrifícios. Somente nesse local poderia celebrar as festas de peregrinação. Então percebe que já estava no plano do Eterno a construção do templo. Claro que o Eterno não queria que esse templo seguisse os moldes, os costumes dos templos pagãos, mas infelizmente é o que vai acontecer. O templo é uma figura do corpo do Mashiach. O Mashiach vai dizer que aquele templo seria destruído e ele ia reedificar um templo em 3 dias, falando do seu corpo, falando do seu povo. Então, o verdadeiro templo do Eterno hoje não se trata precisamente de um local geográfico, né, de um local físico, de pedra, e sim do corpo do Mashiach que é formado pelo seu povo, que é uma figura da nova Yerushalayim que um dia vai descer do céu. Então percebe que o Eterno vai sim autorizar a construção desse templo, e é apenas um, tá, pessoal? Não existe vários templos como hoje, né? Hoje toda cidade tem um templo, tem cidade que tem vários templos, mas isso é costume pagão. O Eterno determinou, autorizou que fosse construído apenas um templo, e esse templo tinha que ser num local específico, escolhido por Adonai, e é disso que Moshe está falando. Não faça nada da maneira que fazemos aqui hoje, onde cada um faz o que bem parece melhor. E é o que acontece até hoje. Hoje cada um faz do seu jeito, cada um acha que tem que ser de um jeito e assim vai fazendo, quando na verdade deve ser de acordo com o que Adonai ordenou. É o que Moshe está dizendo. Nesse tempo aqui, pessoal, e a gente vai ver depois do povo entrar na terra, eles continuavam fazendo sacrifícios em vários locais. Mas o Moshe está dizendo que vai chegar um momento que Adonai vai escolher um lugar e após esse local for estabelecido, não poderá jamais ser feitos sacrifícios em outros locais. Vocês ainda não chegaram ao descanso, né? E a herança que Adonai está dando a vocês. No entanto, quando vocês atravessar o Jordão e viverem na terra que Adonai, seu Elohim, está dando a vocês, ele vos dará descanso de todos os seus inimigos, né, à sua volta, para que vocês vivam em segurança. Então, ou seja, depois dessa segurança, depois desse descanso que o Eterno vai dar, e a gente vai perceber que será somente no reinado de Salomão, porque Davi ele teve que fazer várias guerras, né? Então não podia, pessoal, ser estabelecido esse templo enquanto o povo estava em guerra. É o que Moshe está dizendo aqui. Vai ter um momento em que vocês vão estar em descanso, não vai haver mais guerra, porque Adonai vai dar proteção a vocês. E aí sim o Eterno vai escolher um local, e nesse local vão oferecer as ofertas, os dízimos. Vocês vão se alegrar na presença de Adonai, seu Elohim, seus filhos, suas filhas, seus servos, suas servas e o levita que está com você, visto que ele não tem parte nem herança com você. Então perceba, pessoal, que sempre quando o Moshe vai falar de festas, de alegria, perante o Eterno, essas festas deveriam ser inclusivas, tinha que estar presente os servos, as servas, os filhos, as filhas e também os levitas, ou seja, todo o povo tinha que participar dessa alegria diante do Eterno. E no verso 13, Moshe vai dizer, olha, tenha cuidado para não apresentar as ofertas queimadas de vocês em qualquer lugar em que vocês virem. Faça isso no lugar escolhido por Adonai, no território de uma tribo. Lá vocês vão apresentar suas ofertas e tudo o que ordenei vocês a fazer. Então, mais uma vez, Moshe diz que não pode jamais fazer sacrifício fora desse local. E a gente vai perceber, pessoal, que eles não levaram muito a sério isso, né? Nos profetas, por exemplo, a gente vai ver o povo de Israel fazendo sacrifícios em vários locais, em vários montes. Tudo isso é transgressão à Torá. E o Eterno diz que eles estavam fazendo isso para os deuses. Porque a partir do momento que eles vão fazer sacrifício num local onde o Eterno diz que não pode, automaticamente esse sacrifício não será aceito pelo Eterno e passará a ser aceito por quem? Pelos demônios, pelos deuses. E é isso que o Eterno fala nos profetas, que os sacrifícios que eles estavam fazendo estava sendo feito aos demônios. Por quê? Porque eles estavam fazendo sacrifícios fora do lugar onde Adonai estabeleceu que devia ser. E no verso 15, Moshe vai dizer algo bem interessante, que vai dizer assim: entretanto,
vocês podem matar animais e comer a carne deles onde vocês vivam, sempre que vocês desejarem, de acordo com a medida que Adonai os tiver abençoado. Tanto o impuro e o puro pode comer dela. Dela o quê? Da carne. Não está falando da carne impura, tá, pessoal? Já já vamos explicar do que Moshe está falando aqui. Tanto o impuro e o puro pode comer dela, como se fosse carne de gazela ou de veado. Moshe vai repetir tudo isso já já, então a gente vai comentar nos próximos versos. No entanto, vocês não podem comer sangue. Derrame no solo como água. Ou seja, quando vocês tiver o desejo de comer carne, coma carne à vontade, desde que vocês sigam esse protocolo, essa regra, esse regulamento que o Eterno estabeleceu. Não pode jamais comer sangue. O sangue tem que ser derramado no solo como água. Por que Moshe está falando isso, pessoal? Porque as pessoas poderiam pensar que ela só poderia comer carne quando fosse oferecer sacrifício. Mas Moshe está dizendo que não. Eles podem sim comer carne no território deles, na casa deles, aonde eles moram, desde que eles respeitem esse regulamento de não comer sangue. O sangue deve ser derramado sobre o solo. Não coma em sua propriedade o dízimo da parte dos grãos, do vinho, do azeite, nem também os primogênitos do seu gado, ou das ovelhas, ou qualquer oferta voluntária, né? Ou oferta de sua mão. Então Moshe está dizendo que dentro do território deles, eles não poderiam comer as ofertas, os sacrifícios, nem o dízimo, nem as primícias, tudo isso tinha que ser levado para o templo. Coma isso na presença de Adonai, seu Elohim, no lugar escolhido por Adonai, o Elohim de vocês. E novamente ele vai repetir, quem que deve participar, pessoal, dessa festa, dessa alegria? Você, seus filhos, suas filhas, seus servos, suas servas, o Levi, o seu hóspede, todos devem se alegrar diante de Adonai, o seu Elohim, em tudo que vocês fizerem. Quando vocês viverem em sua propriedade, cuida, ou seja, tenha cuidado para não abandonar o Levi. Ou seja, a gente sabe que o Eterno estabeleceu o dízimo para os levitas. O povo ia produzir a terra, Levi não ia ter herança, né? Porque eles iam cuidar das coisas do Eterno. Então, 10% de tudo que o povo de Israel produzisse tinha que ser entregue aos levitas. E os levitas, por sua vez, tinham que também tirar o dízimo e dar esse dízimo, que seria o dízimo dos dízimos, para o sacerdote. E assim, tanto o levita como o sacerdote, que cuidava das coisas relacionadas ao tabernáculo, que depois ia passar a ser um templo, eles iam ser sustentados pelo dízimo do povo. Então Moshe deixa claro que eles não podem jamais se esquecer nem abandonar os levitas. Quando Adonai, o seu Elohim, expandir o seu território, como ele prometeu, e vocês disserem, tenho o desejo de comer carne, simplesmente pelo desejo de comer, então vocês podem comê-lo, quanto desejar. Então percebe que Moshe volta no assunto que ele acabou de falar, e agora a gente vai comentar o que seria aquele impuro e aquele puro. Se o lugar que Adonai escolheu para ali fazer habitar o seu nome for longe, de maneira que vocês não têm como levar os animais para oferecer em sacrifício, né, para se alegrar diante do Eterno, vocês podem comer dentro da propriedade de vocês. Coma essa carne da mesma forma que vocês fariam com a gazela ou um veado. O impuro e o puro pode comer dela. Então veja só, pessoal. A gazela e o veado são animais caché, são animais que o Eterno permitiu fosse consumido. Só que esses animais não podem ser oferecidos no altar, não pode ser oferecido como sacrifício. Entenda uma coisa, quando um sacrifício é oferecido, principalmente sacrifícios pacíficos, né, de alegria, de festa diante do Eterno, o ofertante comia da carne daquele animal. Só que tem um detalhe, ninguém poderia oferecer sacrifício se ele estivesse impuro. Imagina que um homem tivesse tido relação sexual com a sua mulher de manhã. Ele poderia nesse dia ir lá no templo fazer um sacrifício, pessoal? Não podia, porque ele estava impuro até o pôr do sol. Então ninguém em estado de impureza poderia participar de sacrifício nem comer carne de sacrifício. A mulher, por exemplo, quando está no seu período de nidar,
ela também não pode comer da carne oferecida em sacrifício. Ela poderia sim consumir de carne lá na sua casa, no seu território, onde ela morava. É disso que Moshe está falando aqui. Quando ele diz que o impuro e o puro pode comer, está falando da carne que vai ser consumida no território onde o povo de Israel habita. Lá não precisa a pessoa estar pura para poder comer carne. Então, pessoal, é disso que Moshe está falando. Vocês podem sim comer carne no território que vocês vivem, mas vocês devem seguir essa regra, esse regulamento. Qual o regulamento? De não comer jamais sangue. Então, o impuro e o puro aqui se trata das pessoas, não está falando de carne impura. Carne impura não pode comer jamais, a gente vai ver isso já já no próximo capítulo. E o Moshe diz, então vocês cuidem apenas de não comer o sangue, pois o sangue é a vida e vocês não devem comer a vida com o sangue. Veja só, Moshe faz questão de dar esse detalhe aqui, esse destaque que nem precisava. Porque se esse mandamento está sendo dito dentro dessa porção que fala de bênção e maldição, é óbvio que a desobediência vai trazer maldição. Mas ele diz, não coma para que tudo vá bem para você e também com seus filhos depois de você, pois vocês estão fazendo o que Adonai considera correto. Agora, pessoal, a gente vai iniciar o capítulo 13, onde o Moshe vai falar sobre falso profeta. E ele vai nos ensinar como nós podemos distinguir um falso profeta, como nós podemos saber se aquele profeta é falso ou não. Cuidem de fazer tudo o que eu ordeno a vocês. Não acrescente nada, nem tire nada. Ou seja, não vá nem para a direita, nem para a esquerda. Infelizmente, né, o sistema religioso tem feito o quê? Uns vai muito para a direita, o que significa, pessoal, ir muito para a direita? Acrescentar, colocar cercas demais ao ponto de fazer com que a essência do mandamento seja perdida. A gente vai ver, por exemplo, dentro da porção de hoje, Moshe falando sobre o cozinhar o cabrito no leite da mãe. Colocar uma cerca tão grande nesse mandamento que hoje as pessoas têm, por exemplo, uma geladeira para guardar queijo ou derivado de leite e outra geladeira para poder guardar carne, porque segundo a teoria, né, desses que criaram essa cerca, não se pode misturar leite com carne. Isso é invenção, pessoal, isso não existe na escritura. A escritura diz que não se pode cozinhar o cabrito no leite da mãe, e tudo isso tem um significado. Tudo isso tem uma razão de ser. Isso é também um mispatim, tá? Isso não é um ruquim como muitos dizem. Não cozinhar o cabrito no leite da mãe é um mispatim, tanto é que está dentro da porção mispatim, né? A primeira vez que é citado esse mandamento é lá na porção mispatim. Então nós não podemos nem acrescentar, ou seja, nem partir muito para a direita e nem tirar nada, nem partir para a esquerda. O que seria partir para a esquerda? São aqueles que vão tirando o mandamento. Eles vão considerar que isso não é mais importante, que isso é somente para aquele tempo, que isso não tem mais sentido se cumprir hoje, e assim vai retirando, quando você vai perceber, o mandamento perdeu toda a sua essência. É o que fez o cristianismo. Se a gente pegar os ensinos do Mashiach, o Mashiach ensinou perfeitamente o quê? A prática da Torá. Mas hoje, aqueles que dizem seguir o Mashiach apresentam um Messias totalmente oposto à Torá. Por quê? Porque foram retirando, foram anulando os mandamentos e ainda dizendo que tudo isso foi por conta do Mashiach, porque agora vivemos em uma nova era, vivemos agora na época da graça. Mas preste atenção no que Moshe vai dizer nos próximos versos. Se um profeta ou uma pessoa que recebe mensagem enquanto sonha, se levantar entre vocês e fazer um sinal, uma maravilha, então isso daqui vai para aqueles que gostam muito de milagre, que gostam muito de sinais. Porque tem gente que é movida por isso, né, pessoal? A fé dela está movida nos sinais, nos milagres. Se ela não vê milagre, a fé dela vai de água abaixo. Então veja só o que Moshe está dizendo. Se o sinal ou a maravilha que esse profeta disser acontecer, isso não quer dizer, pessoal, que ele é um profeta de verdade. Mas preste muita atenção no que ele vai dizer. Se ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem. Olha o que Moshe vai dizer. Foi o que eu disse no início da porção.
Quando um profeta começa a dizer que a Torá não é mais válida, ele já está automaticamente querendo te levar para cá, pessoal, para servir outros deuses. Então, ainda que esse profeta faça milagres, ainda que esse profeta faça maravilhas, olha o que Moshe diz que você deve fazer com esse profeta. Não ouça esse profeta nem esse sonhador, pois Adonai, o seu Elohim, os está testando com o objetivo de descobrir se você realmente ama Adonai de todo o seu coração. A gente já viu em porções anteriores, principalmente lá nas 10 palavras, quando Adonai disse que ele usa de graça com aqueles que me ama e guarda os meus mandamentos. Ou seja, quem é que realmente ama o Eterno? Aqueles que obedecem os mandamentos. Então Moshe está dizendo que o Eterno vai permitir que levanta no meio do povo profetas, que faça até sinais, até maravilhas, para testar o coração do povo. Porque o que esse profeta vai fazer? Vai incentivar a pessoa a se desviar da Torá. Vai dizer para as pessoas que os mandamentos não precisam mais ser obedecidos. E é exatamente o que acontece, pessoal, nos dias de hoje. E é exatamente o que falam do nosso Mashiach. Se o Mashiach ensinasse alguém a se desviar da Torá, ele ia se encaixar exatamente aqui, como esse falso profeta. Mas nós sabemos que o Mashiach jamais ensinou contra a Torá. Pelo contrário, ele veio ensinar como é que se cumpre, como é que pratica a Torá. Ele é um exemplo a ser seguido. Então, muito cuidado com esses profetas que às vezes ficam profetizando, falando de maravilhas, até revelando coisas, né, da sua vida, mas que ensina contra a Torá, pessoal. Esses são falsos profetas. É o que Moshe está dizendo aqui. Siga somente Adonai, seu Elohim. Ou seja, não aceita que alguém te ensine a seguir outros deuses. Quando alguém dizer para você que você deve celebrar Natal, que você deve celebrar a festa junina, que você deve celebrar as Páscoas, né, do coelho, então eles estão, pessoal, te levando a seguir outros deuses, são falsos profetas. Então não fique aí admirado com as revelações, com as profecias, nem com os milagres que eles possam fazer. O Moshe está dizendo que Adonai vai permitir que isso aconteça para testar o coração do seu povo. E não é só o falso profeta, tá, pessoal? O Moshe vai falar para você tomar cuidado também com seus parentes. Olha só, caso o seu irmão, o filho de sua mãe, ou o seu próprio filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo seu, tentar de instigá-lo em segredo para servir outros deuses, deuses que você não conhece, nem os seus antepassados, não consinta, nem ouça o que ele disser, não tenha piedade dele, nem o poupe, nem tampouco o esconde. Em vez disso, você deve matá-lo. Isso deveria ser cumprido na risca, tá, pessoal? Dentro do território de Israel. Porque se o povo tivesse seguido à risca esse mandamento, não tinha surgido tantos falsos profetas, o povo não tinha se desviado para a idolatria. Você será o primeiro, né, a se opor contra ele. Em seguida, a mão do povo deve apedrejá-lo até a morte. Então veja que esse é um pecado de morte. Quando alguém ensina e incentiva você a se desviar do eterno para servir outros deuses, Moshe está dizendo que esse é um pecado de morte, ainda que fosse um profeta que fizesse milagre, ou ainda que fosse seu irmão ou até mesmo seu filho. Pois ele tentou desviar você de Adonai, o seu Elohim, e os tirou da terra do Egito, da vida de escravidão. E agora a gente vai entrar no capítulo 14, onde Moshe vai falar sobre alimentação caché. Como eu falei, pessoal, no início da porção. O que é kasherut, o que alimentação tem a ver com bênção e maldição? Tem tudo a ver. Porque quando nós obedecemos o Eterno, o que Moshe diz no início? Nós vamos trazer bênção para nossas vidas. Quando nós desobedecemos Adonai, nós vamos trazer maldição para nossas vidas. Então, se o Eterno diz o que nós podemos e o que nós não podemos, cabe a nós fazer o quê? Simplesmente obedecer. Ainda que você não entenda o porquê, ainda que não faça muito sentido para você, o mínimo que você deve fazer se você quer ser abençoado, é isso que Moshe está explicando na porção de hoje, você deve obedecer. Então ele inicia o capítulo 14 assim: vocês são povo de Adonai, o seu Elohim.
Por isso não se fira, nem corte o cabelo da testa em sinal de luto pelos mortos. Olha só, a Torá já falou sobre isso, por exemplo, no livro de Vaikra, onde é dito que não se pode marcar o corpo, não se pode cortar o cabelo arredondado, nem danificar a barba. Tudo isso, pessoal, está relacionado a uma prática pagã, a um costume pagão onde as pessoas demonstravam que estavam em luto. E o Eterno diz que o seu povo não pode fazer isso. Não pode se marcar, não pode se ferir, não pode raspar a cabeça como um sinal de luto, demonstrando para todos que eles estavam em luto, porque isso é uma prática pagã. Pois vocês são um povo consagrado para Adonai, o seu Elohim. Adonai, seu Elohim, os escolheu para serem seu povo particular, né, seu tesouro particular, dentre todos os povos da face da terra. E agora o Moshe vai falar sobre alimentação. Veja só. Se vocês, né, se nós somos um povo escolhido como tesouro particular, é por isso que ele nos proíbe de comer coisas abomináveis. Nós não somos como os outros povos, pessoal. É isso que Moshe está ensinando aqui. Não coma nada abominável. Será que aquilo que era abominável no tempo de Moshe não é mais abominável hoje? Tem pessoas que chegam ao cúmulo de dizer isso. Não, isso era lá para o Velho Testamento. Isso era na época de Moshe. Isso é ridículo, pessoal, porque esse é mandamento dado pelo Eterno. Aquilo que era pecado no passado vai ser pecado sempre. Aquilo que era puro no passado vai ser puro sempre. Os mandamentos do Eterno, a lei que Adonai estabeleceu, não é como as leis dos homens, que vão se adaptando, que vão se aperfeiçoando, que vão sendo ajustadas conforme a evolução humana. Não, pelo contrário, a lei do Eterno é eterna, porque quem foi que deu a sua lei? O Eterno. Não tem como querer adaptar, não tem como querer moldar ou aperfeiçoar aquilo que Adonai estabeleceu. Então Moshe vai repetir nessa porção de hoje, que foi dado lá na porção Shemini, né, no livro de Vaikra, após a inauguração do Mishkan. E ele então vai citar quais são os animais abomináveis e quais são aqueles que podem ser consumidos pelo povo santo, o povo que o Eterno escolheu. Se você acha que você pode comer de tudo, então você não se encaixa aqui, pessoal, no verso 2. Olha o que Moshe diz aqui. Vocês são um povo consagrado, ou seja, separado para Adonai, para ser um povo, um tesouro particular. Então é por esse motivo que você não pode comer nada abominável. Tem gente que quer comer de tudo e quer fazer parte desse povo aqui. Você tem que decidir, pessoal. É o que Moshe está dizendo. Veja, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se obedecer, não comer nada abominável. A maldição, se não querer obedecer. Aí você pode comer o que você querer, até rato, barata. Aí você sabe o que você vai comer. Só não queira comer de tudo e querer dizer que faz parte desse tesouro particular aqui. Não tem como, pessoal. Isso é impossível. Então vamos ver o que Moshe vai dizer, quais são os animais que a gente pode consumir. Os animais que vocês podem consumir são, ele vai citar o nome de animais que com certeza, né, os hebreus sabiam, principalmente os primeiros, né, que eram animais que eles criavam e que era oferecido no tabernáculo como sacrifício. O boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, o cabrito, o ibex, o antílope, o ônix e a ovelha montesa. Então é interessante, né? Se você contar, você vai perceber que Moshe citou o nome de 10 animais. Moshe não fez isso por acaso, tá, pessoal? Ele está fazendo uma conexão com as 10 palavras. Com certeza existe mais animais que se encaixa como caché. Mas Moshe citou o nome de 10 por quê? Para fazer uma conexão com a Torá. E é interessante o que ele vai dizer agora. Todo aquele, né, todo animal com casco fendido, totalmente dividido, e que também rumina. Esse tipo de animal poderá ser comido, ou seja, vocês podem consumir. Então veja só, os animais que podem ser consumidos, eles têm dois requisitos, representando as duas tábuas da Torá. Eles têm que ter o casco dividido em dois
e eles têm que também ruminar. O Moshe não precisava ter citado o nome desses animais, mas ele fez questão de citar, né, como eu falei. Eles com certeza conheciam cada um desses animais. Eu, por exemplo, não conheço, né, esse Ibex aqui, esse antílope, ônix. Eu não sei nem que tipo de animal é esse. Mas o povo que está ouvindo o Moshe aqui provavelmente entendia. Então Moshe fez questão de citar 10 animais e depois dizer que esses animais deveriam se encaixar em 2 requisitos. Primeiro, ter o casco dividido. Segundo, ruminar. Mas por que assim? O porquê, pessoal, não é o caso, não interessa, né? O Eterno sabe o porquê. Se o Eterno estabeleceu que é assim, ele que nos criou, ele sabe com certeza o que nós podemos e o que nós não podemos. Não cabe a nós questionar, cabe a nós obedecer. Esse é o tema da porção. Se nós queremos ser abençoados, nós vamos simplesmente obedecer. Então, o que seria o casco fendido? A gente conhece muito, né, o boi, a vaca, a ovelha, e é o pé assim, pessoal, dividido em 2. Percebe que tem uma divisão aqui, ó. Isso é o casco fendido. Mas não basta o animal ter apenas o casco fendido. Ele precisa também ser ruminante, ou seja, ele precisa também ruminar aquilo que ele come. E o que significa ruminar? Ruminar quer dizer remoer os alimentos que voltam do estômago. Então percebe que tem um desenho aqui, né? O animal ele come o capim, esse capim vai até o estômago, depois volta e ele fica remoendo esse capim para depois tornar engolir. Tudo isso tem significado. Isso é o que nós devemos fazer com a Torá, por exemplo. Nós devemos estudar a Torá, nós devemos ruminar, nós devemos meditar o tempo todo na Torá, que é representado aqui pelo casco fendido, significando 2 tábuas de pedra. Então, quando o animal ele tem o casco fendido e ele rumina, esses são os 2 critérios, né? Ele então é considerado caché. Esse é o requisito, essa é a regra que o Eterno estabeleceu. Esses são os animais que a gente pode consumir. Não coma aqueles que apenas rumina ou aqueles que apenas têm o casco dividido. Por exemplo, aí ele vai citar 3 animais, né? O camelo, o lebre e o coelho. Eles são impuros porque eles ruminam, mas eles não têm o casco fendido. E aqui a gente tem uma figura mostrando o camelo e também a lebre. Esses animais são ruminantes, conforme Moshe disse, mas eles não têm um casco fendido. Então, pessoal, quando você olha no pé do animal e ele não tem casco fendido, ele já deve ser automaticamente excluído. Precisa se encaixar nas 2 regras. Não basta apenas ruminar e não basta apenas ter o casco fendido. Tem que ter os 2. Isso é também uma forma ilustrativa, né, de nos ensinar. Nós precisamos ter a Torá, né, nos nossos pés, ou seja, caminhar na Torá e não somente caminhar na Torá. Nós devemos ruminar, não ser como, por exemplo, o porco, que Moshe vai citar no próximo verso. Ele diz assim: ao passo que o porco é um animal impuro para vocês, apesar dele ter o casco fendido, mas ele não rumina. Não coma sua carne, nem toque em suas carcaças. Olha só, pessoal. Apenas tocar na carcaça de um porco que está morto, você já fica impuro. Agora, como pode alguém dizer que pode consumir porco? O porco é o principal símbolo de coisas impuras. A gente vai ver nos profetas. O profeta Isaías, por exemplo, vai falar, e a gente tem aqui uma imagem dele. Ele está com as 4 patinhas para cima, mostrando que ele tem um casco fendido. Ou seja, pode me comer porque eu sou caché. Mas ele não é, pessoal, porque ele não rumina. Esse daqui representa aquelas pessoas que têm a Torá na sua casa, que se diz que é caché, né, que se diz que obedece a Torá, mas não obedece os mandamentos. Isso é simbolizado pelo porco. No profeta Isaías vai dizer, né, no último capítulo, que as pessoas comem carne de porco, comem carne de rato e ainda se dizem santos. E lá em Isaías está dizendo que o povo que faz isso não entrará no mundo vindouro, pessoal. Isso é muito sério. E tem muita gente por aí consumindo porco. A gente não tem nada contra o porco, né? É até bonitinho, mas ele não pode ser consumido, pessoal. Ele não é caché. Só de você tocar na carcaça dele, você já se torna impuro. Imagina você comer isso.
Mas infelizmente, né, tem pessoas por aí que comem e têm a coragem de dizer que o Machia insinuou que pode comer carne de porco. É incrível, né? É incrível a mentalidade humana. Na sequência, pessoal, o Moshe vai falar sobre que vive na água, né? No caso, os peixes. Ele vai dizer assim: e de tudo que vive na água, vocês podem comer o seguinte: tudo que tem barbatana e tudo que tem escama. Então percebe que é também o mesmo critério dos animais. Os animais têm que ter o casco fendido e ruminar. Já os peixes precisam ter barbatanas e escamas. Barbatanas, pessoal, todo peixe tem. Agora, escama, nem todo peixe tem. Então você precisa se preocupar com a escama. Mas por que que a Torá cita barbatana e escama se todos os peixes têm barbatana? Essa é cultura hebraica. Mesmo sabendo que todo peixe tem barbatana, ele cita que o peixe tem que ter barbatana e escamas. Não precisava ele citar isso, porque todo peixe tem. Não existe peixe que não tenha a barbatana. Mas é a cultura hebraica. No entanto, todos os animais que não têm barbatana nem escama não devem ser consumidos. Eles são impuros para vocês. E esses animais impuros, pessoal, é igual o porco. Nós não podemos nem sequer tocar na carcaça deles, porque assim a gente vai ficar impuro. Claro que se você tocar na carcaça, você vai ficar impuro até o pôr do sol. A pessoa nesse estado não poderia comparecer no Mishkan, não poderia comer de nada oferecida em sacrifício lá no tabernáculo. E aqui a gente tem uma imagem, né, de um peixe. O que seria a barbatana? Seria essas abas do lado, né, que serve para dar equilíbrio no peixe, enquanto que as escamas servem para proteger a carne do peixe, proteger de fungo, de bactérias, ou seja, é a proteção do peixe. Animais marinhos nenhum, tá, pessoal? Não podemos consumir camarão, siri, lagosta, ou seja, dos rios, da água, a gente só pode consumir peixe e peixe que tem escamas. A Torá vai dizer escamas e barbatana. Como eu falei, todos os peixes têm barbatana, né? Então você deve se preocupar com esse requisito aqui. Se o peixe tiver escama, ele pode ser consumido. Se ele não tiver, ele é abominável. Você não deve nem sequer tocar na carcaça dele. Jamais coma, tá, pessoal? Não importa o que dizem as religiões, larga para lá as bobagens que os religiosos dizem. Preste atenção no que diz a Torá, se você quer ser abençoado, conforme Moshe falou no início da porção. E no verso 11, Moshe vai falar das aves, dizendo assim: coma todas as aves puras. E aí ele vai citar o nome de algumas. Mas estas vocês não devem comer: as águias, os abutres, as águias pescadores, gaviões, todo tipo de bútil, todo tipo de curvo, avestruzes, corujas de torre, gaivota, todo tipo de falcão, corujas pequenas, corujas grandes, corujas chifrudas. Interessante, né? Se Moshe citou aqui em cima todo tipo de corvo, por que ele não citou aqui embaixo todo tipo de coruja? Ele vai citar um monte de tipo de coruja, mas na verdade é todos, tá, pessoal? Então é interessante o jeito que ele fala. Ele poderia ter citado simplesmente assim, ó, todo tipo de coruja, todo tipo de abutre, todo tipo de corvo, mas as corujas ele vai citar várias, né? Interessante. Com certeza tem uma razão, tá, pessoal, de Moshe fazer isso. Vocês sabem que dentro da Torá existe selos, existe códigos, existe o valor numérico, tudo tem um porquê. E ele vai dizer pelicanos, corujas de igreja e também bigas, cegonhas, todo tipo de garça, polpas e morcego. Todas as criaturas aladas, né, que têm asa, que enxameia, são impuras para vocês. Elas não devem ser comidas. Todas as aves puras vocês vão comer. Então, as aves é bem complexas, né? Nas aves, Moshe não foi tão objetivo como ele foi falando dos animais, falando do peixe. Então, o que que a gente entende sobre aves, pessoal? O que Moshe está dizendo aqui, e ficou bem claro, que nenhum tipo de abutre, nenhum tipo de ave de rapina pode ser consumida. O correto mesmo é a gente consumir apenas frango, né? É claro que pombas também podem ser consumidas. Eu mesmo não teria jamais coragem de matar uma pombinha. Mas a gente vê que as pombas também eram oferecidas nos sacrifícios.
Então, as aves que consomem, por exemplo, grãos, que consomem sementes, elas podem ser consumidas. Então, o Moshe citou aqui, pessoal, no capítulo 14, os animais, as aves e também os peixes que a gente deve consumir. Se alguém vir falar com você dizendo que no Novo Testamento está escrito isso ou aquilo, não dê a mínima, pessoal, não dê bola para esses fanfarrões. Primeira coisa que você deve entender: se a Torá está dizendo que não pode, basta. Nenhum lugar mais tem autoridade para dizer que pode. Se o Eterno diz, se a Torá diz que tal alimento é impuro, nada pode fazer desse alimento puro. Eles vão citar muito o que aconteceu com Pedro, onde Pedro teve uma visão daqueles animais, impuro, e o anjo falou para Pedro que ele poderia consumir aqueles animais. Mas o Pedro mesmo vai explicar depois que ele entendeu a visão. Não estava falando de carne, não estava falando de alimento. Estava falando de pessoas. O Eterno estava fazendo apenas uma comparação. E isso acontece muito nos profetas. O Eterno considera os seres humanos como os animais. Isso de forma figurativa. Mas nós não podemos jamais consumir esses animais, a não ser que você não queira fazer parte do povo santo, do povo separado para Adonai. E no verso 21, o Moshe vai dizer para não comer nenhum animal que morre naturalmente. Aqui está falando dos animais caché, tá, pessoal? Se um animal é caché, por exemplo, uma ovelha, se ela estiver brigando ou vir, por exemplo, um leão e atacar essa ovelha, e essa ovelha morrer, você não pode consumir. A Torá diz que não pode, você pode dar para o estrangeiro. É como vai estar aqui nesse verso 21. Você pode dar ao estrangeiro, ao residente com você, para que ele coma, ou vender, para pessoas de outras nações, pois vocês é um povo consagrado a Adonai, seu Elohim, então vocês não podem jamais consumir um animal que morreu, por exemplo, numa briga, ou que foi morto talvez por um raio, ou que foi morto, atacado por um outro animal. E o Moshe vai finalizar aqui dizendo: não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. Do que Moshe está falando aqui, pessoal? Isso é um mandamento, claro. Não podemos, jamais, seria uma injustiça muito grande, alguém cozinhar o cabritinho no leite da sua própria mãe. Esse mandamento, como eu falei para vocês, apareceu pela primeira vez na porção mispatim. Ou seja, é um mispatim. Por quê? Porque é uma injustiça muito grande alguém fazer uma crueldade dessa. Cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. E é interessante que sempre depois que a Torá cita esse mandamento, a Torá vai falar de dízimo, a Torá vai falar de primícias, a Torá vai falar de primogênitos. Então eu percebo claramente na Torá uma conexão entre esse mandamento com os assuntos da primícia e do dízimo. Qual é a conexão? O Eterno quer nos ensinar que da mesma forma que seria uma crueldade ou uma injustiça você cozinhar um cabritinho no leite da sua mãe, seria uma injustiça você não tirar o dízimo. Seria uma injustiça você não dar as primícias para o Eterno, não dar os primogênitos para Adonai, conforme ele estabeleceu. É uma conexão que ele faz. Essa conexão vai aparecer na Torá todas as vezes que o Eterno citar esse mandamento aqui. E o próximo tema que Moshe vai falar é exatamente do dízimo, sempre vai aparecer junto, tá, pessoal? Como eu falei, esse mandamento de não cozinhar o cabrito no leite da sua mãe sempre vai aparecer junto com o dízimo e com as primícias. E é interessante o que Moshe vai dizer aqui sobre o dízimo, que difere totalmente do que a Torá já tinha falado do dízimo. Quando foi que a Torá falou pela primeira vez do dízimo, pessoal? Isso como mandamento para os filhos de Israel. Primeira vez a Torá falou no último capítulo de Vaikra. Lá o Eterno falou sobre dízimo, dizendo que o dízimo era santo, era sagrado e tinha que ser apresentado para Adonai. Já na porção Cora, no capítulo 18 de Bamidbar, o Eterno vai falar de uma forma bem explícita, bem clara do que se trata o dízimo. Para que era o dízimo? O Eterno vai explicar que os levitas, eles não iam ter herança, mas eles iam trabalhar para Adonai e eles iam sobreviver do dízimo que o povo de Israel ia dar para os levitas. Aqui em Devarim, Moshe vai falar do dízimo, mas de um dízimo diferente. Eu acho isso um pouco estranho, por quê? Porque esse dízimo que Moshe cita aqui
aparece somente aqui, pessoal, não aparece em nenhum local mais da Escritura. A gente vai ver nos profetas o Eterno falando de dízimo, a gente vai ver nos escritos Nazareno, em Salmos, no livro de Reis, ou seja, em toda a Escritura é falado do dízimo, mas nenhum local da Escritura fala desse dízimo que Moshe cita aqui, que é o dízimo aonde as próprias pessoas iam comer desse dízimo no templo. Eu confesso que não consegui entender direito esse assunto. Claro que existem várias teorias dizendo que são 3 tipos de dízimo, e eles falam isso baseado no que está aqui, né, em Devarim, mas eu acredito que alguma coisa não está encaixando, tá, pessoal? Pelo menos na minha forma de entender, eu não consegui compreender que dízimo é esse que Moshe vai falar aqui, o dízimo do 3º ano, porque o que a Torá diz claramente para nós, no livro de Bamidbar, é que o dízimo deveria ser tirado todo ano e ser dado para o levita. Somente no ano sabático, né, no 7º ano, é que não se tirava o dízimo. Mas Moshe aqui está falando de um dízimo diferente. Isso é interessante. Vamos ver um pouquinho o que Moshe está falando aqui. Primeiro ele começa dizendo que o dízimo deve ser tirado todo ano. Veja só. Todo ano, tome um décimo, ou seja, o dízimo, de todos os seus produtos crescidos no campo. E coma na presença de Adonai, seu Elohim, no lugar que ele escolher para fazer habitar o seu nome. Ou seja, no templo, né? Então o que Moshe está dizendo aqui é que eles deviam pegar o dízimo e comer esse dízimo lá no templo, pessoal. Nós não temos nenhuma referência na Escritura que isso era feito assim. Toda a referência que a gente tem na Escritura é que o dízimo era dado para os levitas. E não assim das pessoas comer o dízimo. O que eu entendo é que se tirava o dízimo para os levitas, sobraria 90% para aquele que deu o dízimo. Desses 90%, ele tirava uma parte que ele quisesse e levasse até o templo para poder se alegrar na presença do Eterno. Ele não poderia jamais se alegrar na presença do Eterno sem antes tirar o dízimo, porque o dízimo foi consagrado, né? Foi ordenado por Adonai. Então eu entendo assim, só que o texto não está dizendo claramente assim como eu entendo. E é interessante que Moshe vai falar também sobre os primogênitos. Ele diz assim, ó: no lugar que Adonai escolher para fazer habitar o seu nome, vocês vão comer do vinho novo, do azeite de oliva, do primogênito. Olha só, pessoal, o primogênito foi separado para Adonai. Os primogênitos pertencem ao sacerdote. Mas Moshe está dizendo aqui que era para as pessoas comer o primogênito no templo. Então eu acho isso um pouco estranho. Eu não consegui entender isso porque nos profetas e nenhum local da Escritura vai dar base para isso daqui. Sempre o Eterno diz que o primogênito pertencia a ele e ele deu o primogênito para o sacerdote. Então quem tinha que comer o primogênito não era o dono dos animais, e sim os sacerdotes. Então, para mim, é um pequeno equívoco aqui. Não sei se foi Moshe que fez confusão aqui na hora de falar. Eu confesso que não entendi direito o que Moshe está falando aqui. Mas ele diz que vocês devem fazer isso para aprender a temer Adonai, o seu Elohim. E aí ele vai dizer que se o lugar onde Adonai escolheu for muito longe, de forma que você não tem como levar os seus animais, então você venda esses animais, pegue o dinheiro, vá, né, até o local e lá você converte o dinheiro naquilo que você deseja. Você pode trocar o dinheiro por boi, por ovelha, por vinho ou bebidas fortes, ou seja, qualquer coisa que você deseja e comer ali na presença do Eterno. Então é interessante, né? Tem religiões que dizem que não pode comer carne. Tem religiões que dizem que não pode beber vinho. Tem religiões que dizem que não pode beber cerveja. Olha só. Moshe está dizendo para fazer isso na presença do Eterno, pessoal. Comer carne, beber vinho, bebidas fortes, aqui entra a cerveja. Ué, mas se isso fosse pecado, jamais Moshe estaria mandando o povo fazer isso na presença do Eterno. Ou seja, lá no local onde Adonai escolheu para fazer habitar o seu nome. Então perceba que as religiões elas estabelecem leis, regulamentos, que são totalmente contraditórias ao que diz as Escrituras. No entanto, Moshe repete: não esqueça do levita que está com vocês, pois ele não tem parte nem
herança como a sua, né? A gente sabe que os levitas não iam receber terra e foi por isso que o Eterno estabeleceu o dízimo. Isso está claro lá no capítulo 18 de Bamidbar. E aqui no verso 28, o Moshe vai falar de um dízimo a cada 3 anos. Ele vai dizer assim, ó, a cada 3 anos, leve o dízimo separado, né, da sua produção e reserve em sua cidade. E então o levita, que não tem parte com vocês na herança, o estrangeiro, o órfão e a viúva, aqueles que vivem em sua cidade, virá e comerá e ficará satisfeito, para que Adonai, seu Elohim, os abençoa em tudo que produz. Mas espera aí, Moshe. Quer dizer então que o dízimo deveria ser dado a cada 3 anos? Então, eu não entendi isso, tá, pessoal? Eu pesquisei muito sobre isso, mas tudo que dizem por aí são achismo que não me convenceu, respeito o que as pessoas pensam, mas para mim tem algo que não bate, tem algo que não fecha aqui. Se o dízimo fosse tirado a cada 3 anos, então seria tirado o dízimo no terceiro ano e também no sexto ano. E aí o sétimo ano seria um ano de Shemitah, né, que a gente já vai ver no próximo capítulo, aonde não se tirava o dízimo, porque tudo que era produzido nesse sétimo ano deveria pertencer a todos. Todos tinham o direito de consumir de forma igual. Mas o que eu entendo, e isso vai estar claro também no profeta Malaquias, e também no livro de Reis, no livro de Neemias, falando sim do dízimo, mas o dízimo não era tirado a cada 3 anos. O dízimo era tirado de toda a colheita. Então algo não está encaixando, algo não está fechando aqui para mim nessa informação que Moshe está dando. O que a Torá deixou bem claro até o momento, isso no livro de Bamidbar, né? Repito, capítulo 18, se você não concordar com o que eu estou dizendo, leia com atenção o capítulo 18 de Bamidbar. Lá o Eterno deixa claro que o dízimo pertence aos levitas. E lá não fala que esse dízimo deveria ser separado a cada 3 anos. Todo ano tinha que tirar o dízimo. Esse dízimo era levado para os levitas, por isso que os levitas estavam espalhados, né, no meio do povo de Israel, bem próximo do povo. Ficava próximo do povo, para o povo tanto levar o dízimo, como também o povo ir buscar conselho, ir buscar a ajuda dos levitas, que tinha a função de cuidar do povo. Algo que fica claro no dízimo, pessoal, isso não tem como questionar, é o Eterno mostrar que as bênçãos devem ser partilhadas. E Moshe vai falar disso agora no capítulo 15, onde ele vai falar do ano de Shemitah, que a gente sabe também que não foi obedecida pelo povo de Israel, mas é muito interessante o que Moshe vai dizer aqui, e é lindo o ensino que há por trás de tudo isso. Veja só. Ao fim de 7 anos, ou seja, cada 7 anos, vocês farão a Shemitah. Todo credor vai abrir mão do que tiver emprestado ao membro da sua comunidade. Ele não deverá forçar o vizinho ou o parente a compensá-lo, pois é anunciado o tempo da remissão da parte de Adonai. Ou seja, o sétimo ano era o ano do perdão. Quem estava devendo ficava absolvido da sua dívida nesse sétimo ano. E no sétimo ano também não deveria ser semeado a terra. Tudo que a terra produzisse por si só seria dividida, né? Seria de direito de todos que habitavam na terra, inclusive dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. E o Moshe vai dizer que vocês poderão exigir a compensação, ou seja, o pagamento da dívida, somente do estrangeiro. E dessa forma não haverá entre vocês necessitado, pois Adonai, com certeza, os abençoará na terra que Adonai, seu Elohim, está dando a vocês como herança para possuir. Ou seja, se vocês estender a mão e ajudar o seu próximo, ajudar aquele que precisa, o Eterno então se compromete, pessoal, em abençoar. É disso que Moshe está falando. Caso vocês ouçam com cuidado o que Adonai, o seu Elohim, diz, e cuide de obedecer todos os mandamentos que eu entrego hoje. Adonai vai abençoar muito vocês, como prometeu, de maneira que vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, sem ter que pedir emprestado. Vocês vão dominar muitas nações sem serem dominadas, ou seja, vocês serão cabeça. Vocês vão emprestar a muita gente. Tudo isso é consequência do quê? Da obediência aos mandamentos, que inclui também a cacherote que a gente acabou de ler.
E no verso 7, Moshe diz algo muito lindo aqui, pessoal. Se alguém entre vocês estiver necessitado, um de seus irmãos, não endureça o coração, nem feche a mão, para não contribuir, né, para com o necessitado. Então percebe que é um mandamento, é ajudar, abra a mão para ele e empreste o suficiente para suprir a sua necessidade e capacitá-lo a obter o que deseja. Na porção passada, a gente viu o Moshe falando que Adonai não aceita suborno, mas ele assegura o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. É basicamente isso que Moshe está falando aqui, pessoal. Como é que Adonai assegurou o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro? Como eu falei, com o dízimo e dando esse mandamento aqui, que é preciso emprestar, é preciso estender a mão para aquele que está passando necessidade. Se Adonai abençoou você, você deve partilhar essa bênção com o seu próximo. Isso é mandamento da Torá. E no verso 11, Moshe vai dizer: pois sempre haverá gente pobre na terra. Por esse motivo, eu entrego a vocês esta ordem, né? Ou seja, este mandamento. Abra a mão para o irmão pobre e necessitado em sua terra. Caso o seu parente hebreu, homem ou mulher, seja vendido a você, né, como servo, ele deve te servir por 6 anos, mas no 7º ano deverá ser libertado. E além disso, quando você o libertar, não deixa ir embora de mãos vazias. Olha que coisa linda. Tinha que libertar o servo e junto com a liberdade tinha que dar para ele parte dos animais, um pouco de cevada, um pouco de farinha, ou seja, tinha que dar para ele o necessário para ele começar a vida. Então esse é um mandamento muito lindo da Torá, onde ensina que os irmãos devem um ajudar o outro. Se você foi abençoado, não feche sua mão, a prosperidade que Adonai dá para você não é simplesmente para você. Aquele que abençoa o pobre, a Torá vai dizer, a Escritura vai dizer, está fazendo um empréstimo para o Eterno. Imagina você emprestar para Adonai. Será que você vai receber? Com certeza, pessoal, vai receber multiplicado muitas vezes, pois o Eterno abençoa aquele que ajuda os necessitados. Isso é bem claro na Escritura. E agora a gente vai para o capítulo 16, onde Moshe vai falar sobre as 3 festas de peregrinação. Essas festas elas aparecem em 3 porções, né? Primeiro na porção Mispatim, depois na porção Emor e agora aqui na porção Reê. É muito interessante isso. E essas festas, pessoal, também está incluída no contexto da porção bênção ou maldição. Veja o que Moshe vai dizer no verso 1, né, no capítulo 16. Observe o mês de Aviv e celebre a Pessa para Adonai, o seu Elohim, pois foi no mês de Aviv, à noite, que Adonai, seu Elohim, os tirou do Egito. Isso aconteceu na noite que antecede o dia 15, que é o primeiro dia da festa de Matzá. No dia 14, o povo matou o cordeiro, passou o sangue nas vigas da porta, e à noite Adonai passou e matou os primogênitos, e o povo então saiu de manhã, né, deixando o Egito. É interessante que Moshe diz aqui que o povo saiu à noite, pessoal. Aí tem gente que vai dizer, não, mas aqui está errado então. Não está errado porque Moshe está falando da noite do último dia da festa de Matzá. Porque o povo de Israel saiu do Egito no dia 15 pela manhã, só que eles caminharam por 3 estágios dentro do Egito. Eles só vão atravessar o mar, ou seja, o Yam Suf, na noite do dia 21, que é a última noite da festa de Matzá. Então, toda a festa de Matzá, que é uma festa de 7 dias, né, onde come pão sem fermento, o povo de Israel passou dentro do território do Egito. E naquela noite, na última noite dessa semana de Matzá, foi quando Israel deixou o Egito. Por isso que Moshe está falando à noite aqui. Vocês devem apresentar para Adonai a oferta de Pessa. O que seria a oferta de Pessa, pessoal? É o cordeiro que devia ser abatido, que devia ser sacrificado no dia de Pessa. Então, Pessa não se refere a um dia, se refere a um sacrifício que se trata de um cordeiro que é uma figura do nosso Mashiach. E vocês façam isso no lugar escolhido por Adonai para ali fazer habitar o seu nome. Então veja que essa festa é a primeira festa de peregrinação
esse cordeiro só poderia ser abatido, só pode ser oferecido neste local. É por isso que nós, na festa de Pessa, a gente celebra Pessa, mas a gente não faz o abate do cordeiro, porque o cordeiro só podia ser abatido no lugar que Adonai escolheu para fazer habitar o seu nome. Aqui está falando de Jerusalém, está falando, claro, do templo. Não coma fermento com ele, né, com o cordeiro. Durante 7 dias coma matzá, ou seja, o pão da aflição, pois vocês saíram com pressa do Egito. Faça isso enquanto viverem. Lembre-se, assim, do dia em que saíram da terra do Egito. Nenhum fermento deverá ser visto com vocês em parte alguma do seu território. Isso por 7 dias, mas a carne do seu sacrifício, né, que é o cordeiro, vocês devem comer no primeiro dia à tarde e deve permanecer ali a noite toda até amanhã. Então aqui está falando da noite que antecede o dia 15. Né? No calendário bíblico, o dia começa primeiro pela noite. No pôr do sol do dia 14, se inicia o dia 15. Então essa noite eles deveriam passar ali nesse local onde Adonai vai escolher, que no caso é o templo, o Monte Sião, ou seja, a cidade de Jerusalém, e no outro dia pela manhã eles deveriam então retornar para suas casas. Não sacrifique a oferta de Pessa em nenhuma das cidades que Adonai, seu Elohim, dá a vocês. Então Moshe reitera que o sacrifício de Pessa, no caso o cordeiro, só podia ser feito, pessoal, nesse local onde Adonai ia escolher. Por isso, repito, a gente não faz o sacrifício de Pessa, mas somente no lugar escolhido por Adonai para ali fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem sacrificar a Pessa à tarde, quando o sol se puser, ou seja, no pôr do sol, no dia do ano exato em que vocês saíram da terra do Egito. Assenta-se e coma no lugar escolhido por Adonai, seu Elohim. E pela manhã vocês volte à sua tenda e coma matzá, ou seja, o pão sem fermento, durante 6 dias. E no 7º dia haverá uma assembleia festiva para Adonai, o seu Elohim. Não realize nenhum tipo de trabalho. Então percebe que tanto o primeiro dia da festa de Matzá, que é o dia 15, como o dia 21, que é o último dia, o Eterno diz que não pode realizar nenhum trabalho, é como se fosse um Shabat. Comece a contar as 7 semanas a partir do momento que vocês usar a foice nos grãos maduros. Quando é que passaria a foice, pessoal, nos grãos maduros? No primeiro dia após Matzá. Então, no dia 15 é um Shabat de Matzá, no dia 16 é quando iniciava o passar da foice. Então, começava a ser contado o Homer, se conta 7 semanas, e aí vai dar exatamente a festa de Shavuot, que é a segunda festa de peregrinação. Guarde a festa de Shavuot para Adonai, o seu Elohim, com uma oferta voluntária, dada de acordo com a proporção que Adonai os tiver feito prosperar. E vocês devem se alegrar na presença de Adonai. E novamente Moshe reitera aqui, pessoal, que essa é uma festa inclusiva. Deve celebrar vocês, seus filhos, suas filhas, seus servos, suas servas e também os levitas que vivam em suas cidades. O estrangeiro, o órfão, a viúva, todos que vivem entre vocês. Celebre no lugar escolhido por Adonai, para ali fazer habitar o seu nome. Então Moshe repete que essa é uma festa de peregrinação, mas é uma festa inclusiva. Todos tinham o direito de participar. Se alguém quisesse celebrar a festa na presença do Eterno e não permitisse que os órfãos, que as viúvas e os estrangeiros estivessem com eles, jamais o Eterno aceitaria essa festa. Então veja que é totalmente diferente, né? As festas do Eterno com as festas que as religiões celebram, onde cada um quer fazer uma festa melhor do que o outro, mas ninguém se importa com os necessitados. E lembre-se que vocês foram escravos no Egito, por isso vocês devem guardar esses regulamentos. Ou seja, aqui está falando regulamentos, né, pessoal? Rukins. Mas essas festas, elas são consideradas também como mispatins. Por quê? Porque participam os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Ou seja, é uma festa inclusiva, é uma festa que tem a ver com justiça. Por isso ela é chamada também de mispatim. Toda a festa de peregrinação, essas 3 festas, foi citada pela primeira vez na Torá, lá na porção mispatim.
E aí o Moshe vai falar da última festa de peregrinação, que é a festa de Sucote. Ele diz assim: observe também a festa de Sucote durante 7 dias, depois de terem juntado o produto da sua eira e do seu lagar. Ou seja, depois que terminar a colheita, a festa de Sucote é exatamente a celebração da colheita que terminou, né, do ano que terminou, porque o ano inicia no dia 1 do mês 7, e no dia 15 desse mês, pessoal, do mês 7, é celebrada a colheita do ano que terminou. Por isso é chamado a festa da colheita. E novamente Moshe reitera: alegre-se em sua festa, você, seus filhos, suas filhas, seus servos, sua serva, os levitas, os estrangeiros, olha só, os órfãos e as viúvas que vivem entre vocês. Então percebe que todas as festas têm que ter a participação de todos os necessitados. Observe a festa de Adonai, o seu Elohim, no lugar escolhido por Adonai, pois Adonai, seu Elohim, vai abençoar vocês em todas as suas colheitas e em todo o seu trabalho. Por isso, olha só, por isso vocês terão muito alegria. E 3 vezes ao ano, todos os seus homens deverão aparecer diante de Adonai, o seu Elohim, e ele repete, no lugar que ele escolher, ou seja, na festa de Matzot, na festa de Shavuot e na festa de Sukkot, e que eles não apareçam diante de Adonai com as mãos vazias. Por que não pode comparecer diante do Eterno com mãos vazias, pessoal? Porque é uma festa de celebração. Eles devem estar com as mãos cheias. Por quê? Porque dessa festa tem que participar, vocês viram, todo o povo, principalmente os necessitados. Então, as festas bíblicas, repito, são festas que celebram a colheita e obrigatoriamente tem que ter a participação de todos. É uma festa inclusiva, celebrando e agradecendo o Eterno pela bênção que ele derramou ao seu povo. Bom, pessoal, assim a gente fez, né, uma leitura corrida da porção, são muitos versos. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa que a gente leu, que a gente comentou, e que você entenda que todos os dias, diante dos seus olhos, está colocado a bênção e a maldição. Desejo que Adonai abençoe grandemente a sua vida e você tenha uma ótima semana. Grande abraço para você. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e ponha em ti a sua paz. Assim seja.